Você realmente sabe o que é um devocional ou só tá fazendo o que todo mundo tá fazendo na internet? Muito prazer, eu me chamo Brenda e eu produzo conteúdo cristão aqui na internet, tanto no Instagram e no TikTok quanto aqui no YouTube. Vou deixar minhas redes sociais na tela e diariamente eu tô compartilhando lá conteúdos incríveis sobre a palavra de Deus e juventude cristã. Muita gente tá tendo uma visão completamente distorcida do que é um devocional e hoje eu vou te explicar um método simples para você entender o que é um devocional, como aplicar isso na sua vida e o que é uma leitura bíblica. Porque pode ter certeza, essas coisas são bem diferentes. Como eu falei, eu tô sempre produzindo conteúdo cristão aqui nas redes sociais, então se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever aqui no canal e também me seguir nas minhas outras redes para estar sempre recebendo esse conteúdo. Primeiro, vamos desfazer o conceito do momento devocional? Muita gente prega na internet aqueles 15 minutos diários que você lê a palavra de Deus, faz uma oração, medita um pouquinho ali e tá tudo certo. Acontece que isso a gente chama de leitura bíblica. Devocional é uma vida constante de devoção ao Senhor. Se você parar para pensar na palavra devocional, você vai lembrar da palavra devoção. E você viver uma vida com Deus, de uma devoção de 15 minutos diária, infelizmente, ou felizmente, claro, não é suficiente para você ter uma vida íntima com Deus ou muito menos saudável. Então a sua leitura bíblica, a sua oração, a sua meditação ali que dá entre 15 e 30 minutos não é um devocional. Isso é uma leitura bíblica, meditação na palavra e oração. Devocional é um estilo de vida. E eu não tô de forma nenhuma menosprezando a leitura bíblica, a oração e a meditação. Isso é completamente necessário para você ter uma vida íntima com Deus. Mas devocional é você ter uma vida com Deus de devoção todos os dias e a todo momento. Então, como viver uma vida devocional de forma prática e constante? Uma vida devocional é quando você inclui a cada instante do seu dia a presença de Deus e a devoção a Ele. Então, cada minuto, cada hora do meu dia, eu vou estar constantemente em oração, conversando com Deus, ouvindo uma música ou aproveitando um tempo livre para mim ler a palavra dele, incluindo a minha devoção ao Senhor na minha rotina, não só em 15 minutos. Isso faz sentido? Então, quando as pessoas costumam me perguntar como fazer um devocional, como começar um devocional, você vive um devocional, você vive momentos com Deus durante o seu dia, você se mostra devota a Deus durante o seu dia e você faz a leitura bíblica, que é um pouco diferente, mas que está incluso. Então agora nós vamos falar sobre a leitura bíblica que tem que estar inclusa em uma vida devocional. Então por que a palavra de Deus tem que fazer parte da nossa devoção no dia a dia e na rotina? Porque a palavra de Deus é alimento, nos mantém próximo, a palavra de Deus nos ensina, nos fortifica, nos restaura, nos transforma. Então você não tem que fazer uma leitura bíblica por obrigação, fazer aqueles 15 minutos de leitura só para no final do ano você dizer que leu a Bíblia de alguma forma. Você tem que ler porque você entende que é o seu alimento que vai te sustentar. E agora eu vou te explicar o método que eu uso para fazer a minha leitura bíblica e que é muito prático, que é fácil de entender. Então esse método de leitura bíblica você vai ter um tempo de qualidade com o Senhor, meditando na palavra e ainda vai ter uma fixação prática na sua vida. Ou seja, o que você lê, você vai fixar na sua mente, vai ficar guardadinho aqui e você vai conseguir colocar isso na sua rotina de forma prática, vivendo o que você leu, não apenas lendo. Eu vou dividir o método em 2 passos, para ficar mais simples de você compreender e mais simples de eu te explicar também. O primeiro passo é a leitura e a marcação do texto. Vou pegar aqui minha Bíblia como exemplo, porque eu sempre uso esse método, então vai deixar um pouco mais claro aí na sua mente. Que eu fiz uma leitura e marquei o que eu achei importante. Então, esse primeiro passo consiste no quê? Você fazer uma leitura ativa do texto, você prestar atenção, colocar a sua mente aqui, colocar toda a sua atenção, desfocar do resto e prestar atenção naquilo. E conforme você vai prestando atenção naquilo que você está lendo, você vai marcando textos que falam mais com você, que você vê que vão ser úteis no seu dia a dia, que te edificaram ou que te confrontaram também. Enfim, você vai marcar tudo que falou com você de alguma forma, seja como um cuidado de Deus, como um confronto, como uma palavra confortável, talvez, que vai te abraçar ali, cuidar de ti, algo que te impactou, algo que você aprendeu, isso você vai marcar.
E outra coisa que é muito importante é o momento daquele ritualzinho de fazer a oração antes da leitura, pedindo para o Senhor te dar sabedoria para compreender o que está escrito e para você manter a sua mente nisso aqui. Eu até tenho um vídeo aqui no YouTube com 5 dicas práticas, se eu não me engano, para você fazer uma leitura bíblica com mais tranquilidade e facilidade, para você realmente começar isso da maneira correta. Então entra aqui no meu canal no YouTube, não está muito distante desse vídeo aqui, você vai encontrar. E eu tenho certeza que a sua leitura bíblica vai ficar mais fácil com aquelas dicas também. Dicas de concentração também, claro. O segundo passo desse método é escreva o que você entendeu. Então você marcou aquele versículo que te confrontou, que falou contigo, e agora tu vai escrever ele com as tuas palavras. Você vai escrever o que você entendeu, ou como aquilo falou contigo, ou como você entendeu que pode colocar isso na sua vida prática. Escrever vai te ajudar a fixar aquilo que você leu e também a internalizar isso. Porque além de você ler o versículo várias vezes para entender o que ele está escrito e escrever, você escrevendo vai conseguir aplicar isso na sua própria vida. E conforme você lê o que você escreveu também, você vai conseguir internalizar isso de uma forma mais simples. Então, em vários momentos do seu dia, você vai lembrar daquilo que você escreveu ou daquilo que você leu e vai ser ótimo. Nesse caso, eu tenho um caderninho que eu faço esse tipo de anotação. Aqui, por exemplo, eu fiz do livro de Tito, que é um livro bem curtinho, então eu li ele em poucos minutos. Fiz todas as marcações que eu falei, e aqui eu coloquei o versículo Tito 1:9. Coloquei o que eu entendi, como eu posso aplicar isso na minha vida prática, e marquei as coisas mais importantes ao meu ver. Agora o sol pesou um pouco mais, eu vim um pouco mais pro lado para não pegar aqui a sombra do celular. Mas por que esse método funciona? Para quem aprende lendo e escrevendo, vai ficar muito ótimo para você, você vai entender muito mais, vai conseguir aplicar muito mais, mas ele torna a leitura bíblica mais intencional e transformadora, porque às vezes a gente acaba caindo na rotina e lendo por ler, lendo por cumprir um protocolo. Então quando você aplica esse método, você tá lendo com a intenção de ser transformado, lendo com a intenção de aprender, então isso torna tudo muito melhor, mais simples para você aprender, mais simples para você aplicar e com certeza agrada muito aos olhos de Deus ele ver essa sua intenção de ser transformado, de ser confrontado, de aprender com a palavra dele e aplicar isso na sua vida e não apenas ficar com aquela obesidade de informação que você lê muita coisa, mas não consegue aplicar. Isso aqui é outra dica também, você lê, aplica, escreve, mas um passo de cada vez. Não é tudo que você lê, que você vai aplicar na sua vida, que você vai conseguir fazer do dia pra noite. Então não pensa que, eu li, escrevi, agora eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não fiz, vou parar com esse método. Dê tempo ao tempo, um dia de cada vez, tenha paciência consigo mesmo também. O importante é você se manter persistente e constante nesse método. Isso vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Então dá certo porque você não lê por ler, mas você lê para aplicar de verdade na sua vida. E a Bíblia mesma fala que não basta apenas você conhecer a verdade e não viver, né? Não ter os seus testemunhos, não aplicar. Então, como eu falei, você precisa começar, você precisa persistir no início, porque também não vai ser fácil, mas eu te garanto que os resultados depois, se você se manter persistente e constante, vão ser ótimos. Então eu acho que essa é uma ótima oportunidade para você ingressar esse método na sua rotina, na sua vida. E lembre-se, devocional não são 15 minutos, devocional é a sua vida inteira. Então tem um tempinho sobrando, coloca um fone, escuta o louvor, faz uma leitura bíblica a mais, conversa com Deus enquanto você tá fazendo alguma outra coisa, você tem uns minutinhos ali que não tá pensando em muita coisa, conversa com Deus o tempo todo, isso é viver o devocional, não apenas fazê-lo. Comenta aqui embaixo se esse vídeo, se esse método faz sentido pra você e aproveita pra me seguir nas minhas outras redes sociais pra você ter a palavra de Deus diariamente. Eu falo bastante sobre juventude cristã e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Te espero no próximo vídeo.